Depois de passar 24 anos terrestres em Harã, Marduk, com lágrimas nos olhos, convocou os demais deuses, independentemente de sua ascendência, e confessou suas transgressões. Com fervor, insistiu que somente ele era o Senhor, revelando em seguida seus segredos mais profundos e suas aspirações megalomaníacas. Em um gesto audacioso, declarou-se o divino Marduk, um grande deus em seus domínios, sendo conhecido entre os humanos como Ra. Por seus pecados e desafios à ordem estabelecida, foi ao exílio, refugiando-se nas montanhas e perambulando por terras distantes, desde os confins do Oriente, onde o sol nascia, até o Ocidente, onde ele se recolhia. Em sua jornada, invadiu os domínios de Ishkur, estabelecendo sua presença onde outrora não lhe era permitido. Após esse período errante, Marduk dirigiu-se aos Nefilim, sugerindo que lhe concedessem permissão para erguer sua cidade e estabelecer nela seu templo sagrado, o Esagil, uma morada imperecível que simbolizaria seu poder eterno. Além disso, exigiu a instalação de um rei em Babilônia, a cidade que ele próprio desejava consagrar como centro de seu domínio. Convocou todos a se reunirem em sua casa e aceitarem sua aliança, consolidando assim sua supremacia. Ousada e inesperada, sua proclamação causou alvoroço entre os Anunnaki. A possibilidade de submissão ao domínio absoluto de Marduk inquietou e alarmou os deuses, que viam nisso uma afronta às ordens estabelecidas. Enlil, percebendo o perigo iminente, convocou de imediato uma grande assembleia para deliberar sobre os próximos passos. Os líderes divinos reuniram-se em Nibruki, o centro da autoridade celestial. Para lá, também seguiram Enki e os irmãos de Marduk, que, apesar do laço de sangue, não podiam ignorar a gravidade da situação. O ambiente estava carregado de tensão, pois todos, sem exceção, se opunham não apenas a Marduk, mas também a Nabu, seu filho e fiel seguidor, cuja presença fortalecia ainda mais o desafio ao equilíbrio dos deuses. No Conselho dos Grandes Deuses, as acusações se intensificaram e recriminações ecoavam por toda a Câmara. O desastre era iminente e ninguém conseguia deter sua marcha inexorável. Enki, mantendo sua costumeira passividade diante das ações de Marduk, ainda tentou persuadir os demais a aceitarem sua supremacia. Mas Enlil, tomado pela ira, propôs que, quando chegasse o tempo do carneiro, Marduk fosse proibido de estabelecer o elo céu-terra, pois isso significaria o rompimento definitivo com Nibiru. A proposta encontrou apoio entre todos, exceto Enki. Decidiu-se então que o lugar dos carros celestiais deveria ser destruído. Nergal, sem hesitação, sugeriu o uso das temidas armas de terror para esse fim. Apenas Enki se opôs. Mesmo assim, o conselho seguiu adiante, e Enki, resignado, enviou a decisão a Anu, que por sua vez a confirmou à Terra. Para Enki, a destruição que estavam prestes a desencadear não levaria ao desfecho desejado, e ele temia que tudo fosse um erro irreversível. Sua angústia era profunda diante da possibilidade de perder mais um filho. Talvez, se tivesse sido mais firme no passado e contido Marduk, quando os primeiros sinais de insubordinação surgiram, a situação não teria escalado a esse ponto. Muito pior do que fazer um filho chorar por impor-lhe um não na hora certa é sofrer ao vê-lo sofrer as consequências de seus próprios erros. Voto vencido. Nada mais restava a Enki senão assistir, impotente, ao desenrolar da tragédia e a escalada de violência entre os deuses. Para executar a decisão da Assembleia, foram escolhidos Ninurta e Nergal. No entanto, Enlil guardava para si dois segredos. Antes que se tomasse a terrível decisão, ele não revelou a ninguém sua visão-sonho com Galzu, e até que a fatídica resolução fosse decretada, manteve oculto seu conhecimento sobre o local exato onde se escondia o verdadeiro terror. Quando, apesar de todos os protestos, da ira e da inquietação, o Conselho autorizou o uso das armas de terror, Enki abandonou a Câmara carregando uma tênue esperança no coração. Afinal,
Apenas ele conhecia o paradeiro das armas, ou pelo menos era nisso que acreditava, desde que as escondera, junto com Abigail, em um local desconhecido, antes mesmo da chegada de Enlil à terra. No entanto, Enki ignorava que Abigail havia revelado o esconderijo a Enlil durante o período em que esteve exilado por seu envolvimento com Ninlil. Quando descobriu essa traição, ainda manteve a esperança de que, com o passar dos tempos, o poder destrutivo das armas tivesse se dissipado. Talvez, se tivessem perdido sua eficácia, a Terra estaria protegida de uma calamidade sem precedentes. Mas sua esperança foi vã. Sem que Enki precisasse revelar o local, Enlil o fez. Ele instruiu Ninurta e Nergal a buscarem as 7 armas de terror, ocultas no interior de uma montanha, em uma câmara subterrânea. Além disso, lhes transmitiu o segredo para ativá-las. Antes, porém, de autorizá-los a usá-las, Enlil fez uma advertência crucial. O lugar dos carros celestiais deveria estar vazio de Anunnaki antes do ataque. As cidades aliadas de Marduk deveriam ser poupadas e, se os habitantes se arrependessem de sua lealdade a ele, suas vidas deveriam ser preservadas. Esse episódio ecoa fortemente o diálogo de Abraão com os 3 anjos que o visitaram antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Vale lembrar que esses 3 anjos eram, na verdade, Ninurta, Nergal e Ishkur. E o Eterno apareceu-lhe a Abraão junto a Elon e Mamré, e ele estava sentado à porta da tenda ao calor do dia, e alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. Ao vê-los, correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra. E o Eterno disse: o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou e seu pecado se agravou muito. Descerei, pois, e verei que se agiram conforme o clamor que vem a mim, provocarei seu fim, e do contrário o saberei. E Abraão se aproximou e disse: destruirás também o justo com o mal. Talvez haja 50 justos dentro da cidade. E o Eterno disse: se encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei o lugar todo por causa deles. Torá Bereshit, Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 33. Em sua nave celeste, Nergal partiu apressadamente para o local oculto, onde as armas de terror estavam escondidas. Ninurta, no entanto, se atrasou, pois seu pai, Enlil, desejava falar-lhe a sós. Havia um segredo que apenas ele deveria conhecer. Enlil compartilhou com Ninurta a profecia de Galzu e a escolha de Abraão, alertando-o sobre a impulsividade e a agressividade de Nergal. Advertiu-o para garantir que as cidades fossem poupadas caso seus habitantes demonstrassem arrependimento. Além disso, instruiu-o a alertar Abraão sobre esse detalhe crucial. Porém, quando Ninurta finalmente chegou ao esconderijo das armas, Nergal já as havia retirado da cavidade subterrânea. Enquanto as preparava e as tornava aptas para o uso, Nergal nomeou cada uma das 7 armas, como se esse ato lhe trouxesse prazer. A primeira, a que não tem rival. A segunda, chama ardente. A terceira, a que desmorona com terror. A quarta, fundidora de montanhas. A quinta, vento que busca os limites do mundo. A sexta, a que ninguém perdoa. E a sétima, carregada com um veneno mortal, vaporizadora do vivente. Nesse momento, torna-se evidente a empolgação de Nergal, quase uma psicopatia, diante da destruição iminente que estava prestes a infligir contra Marduk, seu irmão, e contra os terrestres que cruzassem seu caminho. Sua postura contrastava fortemente com a de Enki, que buscava evitar essa catástrofe, e até mesmo com Enlil, que havia recomendado extrema cautela no uso das armas. Diferente também de Ninurta, que jamais agiria sem o consentimento de Enlil. As armas foram então levadas ao conselho para serem apresentadas a Anu, que daria o veredito final. Com a bênção do rei, as 7 armas de terror foram oficialmente entregues a Nergal e a Ninurta, incumbidos de causar a destruição. Os 2 heróis foram então chamados. Quando Ninurta chegou ao local,
encontrou Nergal já pronto para usar as armas contra os terrestres. Dominado por um desejo de vingança, Nergal jurou matar o filho e aniquilar o pai, devastar as terras de Marduk e obliterar as cidades pecadoras sem hesitação. Ninurta voltou-se para Nergal e questionou se ele realmente estaria disposto a destruir o justo junto com o injusto. Advertiu-o para que seguissem com rigor as instruções de Enlil, assumindo assim o comando da operação e deixando claro que Nergal deveria obedecê-lo. Nergal respondeu que conhecia a decisão do conselho e reconhecia a liderança de Ninurta. Com isso, ambos aguardaram o sinal de Enlil durante 7 dias e 7 noites. Enquanto isso, como já havia planejado, Marduk retornou à Babilônia e, diante de seus seguidores, todos armados, proclamou sua supremacia. Naquele fatídico dia, Enlil finalmente enviou o sinal. Ninurta partiu então para o Monte Mashu, um ponto estratégico equipado com instrumentos no porto espacial do Sinai. Nergal o seguiu e, juntos, dos céus, inspecionaram a montanha e a vasta planície no coração da 4ª região. Com o coração pesado, Ninurta fez um sinal para que Nergal permanecesse onde estava. Então, soltou dos céus a primeira arma de terror. Um brilho avassalador rasgou os céus, rachando o topo do Monte Mashu. Em um instante, as entranhas da montanha se fundiram em fogo e cinzas. Logo em seguida, lançou a segunda arma sobre o lugar dos carros celestiais. Com o resplendor de 7 sóis, a planície foi reduzida a uma ferida aberta. A terra tremeu, desmoronando sob o impacto, enquanto os céus se obscureceram após a fulgurante explosão. A planície, antes vibrante de vida, tornou-se um deserto de pedras queimadas e trituradas. Dos bosques que cercavam a região, apenas 3 troncos permaneceram de pé, carbonizados. O controle que Marduk e Nabu tanto cobiçavam havia sido aniquilado para sempre. Da sua nave celeste, divino pássaro negro, Ninurta observou a destruição e concluiu que o objetivo havia sido alcançado. Mas parece que não saber o momento de parar é uma característica inerente ao clã de Enki. Assim como a experiência genética conduzida por Enki deveria ter sido interrompida no homem de Neandertal, o que poderia ter evitado os problemas decorrentes do crescimento descontrolado de uma massa ignara, culminando na degradação da humanidade. E assim, como Marduk deveria ter cessado suas ambições bélicas quando quase perdeu a própria vida nas mãos dos outros Anunnaki após sua participação na morte de Dumuzi, agora era a vez de Nergal ultrapassar todos os limites do razoável. Desobedecendo às ordens de Enlil e de Ninurta, ele seguiu com a destruição, consumido por sua fúria destrutiva. Em seu coração, inflamava-se o desejo de rivalizar com Ninurta. Ele ansiava por ser Erra, o senhor da revolta e do massacre, o aniquilador. Seguiu então pela estrada do rei e voou até o vale verdejante das 5 cidades, onde Nabu estava convertendo os terrestres para lutarem contra os Anunnaki. Uma a uma, Nergal lançou do céu as armas de terror sobre as 5 cidades do vale, reduzindo-as a um estado de completa desolação. Com fogo e enxofre, ele as arrasou, vaporizando tudo o que ali vivia. O impacto foi tão devastador que as montanhas desmoronaram e a barreira que continha as águas do mar se rompeu. As torrentes invadiram os vales, transformando-os em um mar de destruição. Quando as águas cobriram as cinzas das cidades, um vapor tóxico e denso subiu aos céus, formando uma nuvem espessa e carregada de morte. Somente após essa carnificina, em sua nave celeste, Nergal finalmente sentiu sua cólera se dissipar. A sede de vingança que o consumia desapareceu, deixando-o vazio. Para os judeus, Nergal seria o equivalente ao anjo exterminador, relatado na Haggadah de Pessach, o mesmo que trouxe o juízo sobre os primogênitos do Egito na noite fatídica do Êxodo. No entanto, ao retornarem para inspecionar a destruição que haviam causado, os 2 heróis foram tomados por perplexidade e inquietação. O brilho das explosões foi seguido por um fenômeno aterrador. Os céus escureceram e uma tormenta se ergueu. Dentro da densa nuvem negra,
Redemoinhos furiosos giravam, carregando consigo um vento maligno que espalhava sombras pelo firmamento. Conforme o dia avançava, o sol desapareceu no horizonte, engolido pela escuridão. Quando a noite caiu, um resplendor medonho contornava a borda da nuvem, obscurecendo até mesmo a lua. Era um eclipse antinatural, um presságio nefasto, sinal de que algo terrível havia sido desencadeado. Quando amanheceu no dia seguinte, um vento de tormenta começou a soprar do oeste, vindo do mar superior. Uma densa nuvem marrom escura avançava implacável para o leste, estendendo-se sobre as terras habitadas. Onde quer que chegasse, trazia consigo a morte sem piedade, extinguindo toda forma de vida. Originada no Vale Sem Misericórdia, essa destruição, desencadeada por forças além do controle dos próprios Anunnaki, foi levada até a Suméria. Ninurta e Nergal, ao testemunharem a devastação, soaram o alarme para Enlil e Enki, alertando que um vento maligno estava se espalhando rapidamente, levando a morte a todos. Enlil e Enki, por sua vez, retransmitiram o alerta aos outros Nefilim, que ainda permaneciam na Suméria, ordenando que fugissem e dispersassem os terrestres, para que ao menos alguns pudessem escapar. Mas era tarde demais. O vento maligno carregava consigo uma radiação fatal, exterminando tudo em seu caminho. Regiões inteiras foram desertificadas, desde o Iraque até Israel, da Arábia ao Egito, e onde mais seus tentáculos de morte se espalharam. Os Anunnaki, tomados pelo pavor, fugiram de suas cidades como pássaros assustados que abandonam seus ninhos. Pela primeira vez, sua impotência diante da catástrofe ficou exposta. As disputas e alianças que haviam marcado suas ações no passado tornaram-se insignificantes perante a magnitude da destruição que assolava a Terra. Enquanto isso, os habitantes das terras caíram sob as garras do vento maligno. Inútil foi sua fuga. A morte chegou silenciosa como um fantasma, atravessando até os muros mais espessos. Como as águas de uma inundação, não havia porta que pudesse detê-la, nem ferrolho que impedisse sua passagem. Aqueles que se esconderam em suas casas caíram como moscas. Os que tentaram fugir pelas ruas tombaram pelo caminho, empilhando-se em cadáveres. O ar se tornou irrespirável. Os pulmões dos que foram atingidos se encheram de escarros e sangue. A boca transbordava saliva e espuma enquanto suas forças os abandonavam. Quem fosse pego de surpresa pelo vento maligno sentia sua boca se encher de sangue antes de sucumbir. Mesmo aqueles que de alguma forma escaparam, carregariam as marcas da destruição. O simples contato com a radiação, semelhante à dos raios gama, trouxe consigo os horrores do câncer, leucemia, queimaduras, mutações genéticas e má formação fetal. Assim, cumpriu-se um ciclo de tragédias. Desde os tempos antigos, as intervenções e disputas dos Anunnaki moldaram o destino dos terrestres, acelerando processos naturais, gerando conflitos e, por vezes, levando a humanidade por caminhos incertos. Quando a destruição veio, cada facção tomou suas decisões, algumas visando preservar o que podiam, outras se resignando à inevitabilidade dos eventos. Mas, no fim, o que restou foram ruínas e um planeta marcado pela devastação. Entre aqueles que sobreviveram, restava apenas a necessidade de reconstruir e aprender com os erros do passado, se é que ainda havia tempo para isso. Então, lentamente, o vento maligno continuou sua marcha devastadora, soprando impiedosamente sobre as terras. Cruzando de oeste a leste, atravessou planícies e montanhas, deixando atrás de si apenas morte e desolação. Onde antes havia vida, agora restavam apenas corpos inertes ou seres agonizantes. Terrestres e animais pereceram sem distinção. As águas se tornaram veneno, os campos secaram e toda a vegetação murchou sob sua influência. Desde Eridu, no sul, até Sipar, no norte, o vento maligno varreu a terra, transformando-a em um deserto de morte. Apenas Babilônia,
onde Marduk havia proclamado sua supremacia, escapou da destruição. Ao sul, todas as terras foram consumidas pelo vento maligno, que também alcançou o coração da segunda região, reduzindo-a à esterilidade. E assim, por todo o tempo em que durou a Era do Carneiro, os domínios de Marduk se tornaram temidos pelas civilizações vizinhas, como se uma sombra pairasse sobre seu reinado. Após essa grande calamidade, Enlil e Enki se reuniram para avaliar o desastre. Diante dos fatos, Enki fez Enlil refletir sobre um presságio. O fato de Babilônia ter sido poupada parecia um sinal divino, confirmando que Marduk havia sido destinado à supremacia. Resignado, Enlil ponderou que talvez tudo tivesse acontecido pela vontade do grande Criador de tudo, que, apesar de toda a devastação, permitiu que Marduk saísse vitorioso. Foi então que Enlil revelou a Enki a visão-sonho e a profecia de Galzu. Surpreso, Enki questionou-o com severidade. Se ele já sabia de tudo isso, se já tinha conhecimento prévio desses eventos, por que não impediu o uso das armas de terror? Por que, ao invés disso, as autorizou permitindo que a destruição assolasse a terra? Enlil, abatido e com a voz aflita, explicou a Enki que sua razão era evidente. Relatou que desde a chegada dos Anunnaki à Terra, sempre que a missão se deparava com obstáculos, encontravam maneiras de contorná-los. No entanto, a criação dos terrestres, que fora apresentada como a grande solução, acabou se tornando a origem de incontáveis reviravoltas indesejadas. Com o tempo, ao compreender os ciclos celestes e associar os eventos às constelações, Enlil percebeu que nem ele, nem ninguém, poderia distinguir se os resultados eram frutos das escolhas que faziam ou das mãos do inquebrantável destino. Quem, entre eles, poderia afirmar com certeza se as visões-sonhos que tiveram eram falsos augúrios ou profecias verdadeiras, sem esperar o desfecho para ter certeza? Foi por isso que decidiu guardar as palavras de Galzu para si mesmo, assim como Enki fizera no caso do dilúvio. Seria Galzu, de fato, um emissário plenipotenciário do grande Criador de tudo, ou apenas uma ilusão nascida de suas mentes? Afinal, quando questionaram Anu sobre o decreto de que não poderiam retornar a Nibiru sob pena de morte, descobriram que tal ordem nunca havia sido dada por Anu. Diante dessa incerteza, Enlil concluiu que não havia outra escolha senão pagar para ver e deixar que os acontecimentos se desenrolassem como deveriam. Enquanto ouvia as palavras de seu irmão, Enki balançava a cabeça lentamente, concordando. Então complementou com um tom resignado: a primeira região está desolada. A segunda região foi lançada no caos. A terceira região foi ferida. O lugar dos carros celestiais, na quarta região, já não existe mais. Esse, portanto, era o resultado de tudo o que aconteceu. Se essa era a vontade do grande Criador de tudo, então isso era tudo o que restava de sua missão na Terra. Pelas ambições de Marduk, a semente fora lançada, e caberia a ele mesmo colher os frutos de suas ações. Assim, Enlil aceitou seu triunfo, e com isso, a posição 50, que deveria ser passada a Ninurta para governar a Terra na ausência de Enlil, foi concedida a Marduk. A partir daquele momento, Marduk estava livre para declarar sua supremacia sobre a desolação que reinava nas regiões, sem que Enlil ou Ninurta cruzassem mais seu caminho. Nenhuma força se interporia contra ele. Enlil e Ninurta partiram para além dos oceanos, para dar continuidade à missão de obter ouro para Nibiru, o que sugere que eles nunca partiram completamente. Como sempre fora de sua natureza, Enki tentou amenizar a dor de Enlil, questionando se os resultados teriam sido diferentes, caso as armas de terror não tivessem sido usadas. Enlil, por sua vez, respondeu com outra pergunta: e se tivessem ignorado as palavras de Galzu e retornado a Nibiru antes do dilúvio? Ou ainda, se tivessem interrompido a missão Terra quando os Igigi se amotinaram? Enki ponderou que o que estava feito, consumado, estava, e que Enlil também não poderia mudar o que havia acontecido ou reverter os fatos ao passado. Ambos acabaram concordando que tudo o que ocorreu
deveria servir de lição e que talvez o destino da Terra não fosse tão diferente do destino de Nibiru. Seria possível que os eventos que ocorreram na Terra fossem um reflexo do que já havia ocorrido em Nibiru no passado. Se a humanidade foi criada à imagem e semelhança, tanto física quanto psicológica dos Anunnaki, então, será que ela repetiria os mesmos êxitos e fracassos? Será que isso levaria a um desfecho tão trágico quanto a guerra nuclear que devastou a Terra? Diante dessas reflexões, Enlil permaneceu em silêncio. Já não havia mais nada a dizer. Então, quando se levantou para partir, Enki estendeu-lhe o braço. E por um breve momento os dois se abraçaram, não como rivais, mas como irmãos e camaradas que enfrentaram juntos todos os desafios em um planeta estranho. Enki perguntou a Enlil se eles voltariam a se encontrar na Terra ou em Nibiru. Enlil, por sua vez, questionou se Galzu estaria certo ao dizer que morreriam caso tentassem retornar a Nibiru. Os dois se encararam, sem resposta alguma a oferecer um ao outro. Então, Enlil sorriu e partiu, deixando Enki sozinho, perdido em suas reflexões. Sentado, Enki contemplou como tudo havia começado e como tudo havia terminado. Perguntou-se se tudo estava predestinado a acontecer ou se foi o acaso, sorte ou azar, que os levou a tomar esta ou aquela decisão. O tempo pareceu congelar enquanto ele se indagava. Seriam o céu e a terra regidos por ciclos dentro de ciclos? E se tudo estivesse fadado a se repetir no futuro, da mesma forma como havia ocorrido no passado? E mais, seria ele que foi o primeiro a chegar, o último a partir? Perseguido por seus próprios pensamentos, Enki tomou uma decisão. Registraria tudo. Assim, anotou todos os acontecimentos e decisões, desde o tempo em que Nibiru estava fragmentado por lutas internas, passando pelos reinados que culminaram com Anu no trono, até os eventos finais na Terra. Tudo foi escrito para que, um dia, as gerações futuras pudessem aprender e evitar que os erros do passado se repetissem. E essas foram as palavras de Enki, primogênito do rei Anu de Nibiru, que foram transcritas pelo escriba mestre Endubsar, um homem de Eridu, filho de Udbar. Endubsar não perdeu nenhuma palavra e nada omitiu, e por isso foi agraciado com longa vida. E que todos nós, no tempo que designe o destino, possamos ler o que ele deixou registrado, para recordarmos o passado, compreendermos o futuro como profecia e termos condições de avaliar a história com responsabilidade. Caso contrário, estaremos fadados a repetir os caminhos dos Anunnaki, revivendo na Terra o que um dia se passou em Nibiru, há milhões de anos. Aqui encerramos esta jornada pelo Livro Perdido de Enki, de Zeharia Sitchin. Mas como todo fim é também um recomeço, fica um lembrete essencial. Não existem verdades absolutas. Não somos donos da verdade, nem temos a pretensão de sê-lo. Apenas narramos essa história sob um determinado ponto de vista, e como toda história, ela pode ser revisitada, repensada e reinterpretada. Ao longo desses relatos, vimos como Enlil e Enki trilharam caminhos distintos, cada um seguindo aquilo em que acreditava. Assim também foram os demais Anunnaki. Mesmo aqueles que aos nossos olhos cometeram atrocidades, não podem ser simplesmente reduzidos a certos ou errados. Se eles, assim como nós, estão ou estiveram em processo de evolução espiritual, quem somos nós para julgá-los? Quem de nós pode dizer que em seu lugar teria agido de forma diferente? A verdade é que a história não deve ser encarada como um tribunal, mas sim como um espelho. Ela reflete não apenas o que foi, mas também o que somos e o que podemos nos tornar. Se olharmos com atenção, veremos que os mesmos dilemas enfrentados pelos Anunnaki continuam a se desenrolar aqui, agora entre nós na humanidade. Ambição, disputa, conflitos entre irmãos, desejos de poder e controle, mas também amor, compaixão, crescimento e evolução. A nós cabe aprender, compreender e refletir. E mais do que isso,
seguir adiante, conscientes do nosso próprio caminho de evolução como seres espirituais. E essa jornada começa aqui, no mundo físico. O despertar não virá com um sinal do céu. Não virá com naves pousando sobre nós, nem com um Salvador nos segurando pela mão. O despertar virá de dentro. Virá quando olharmos para nós mesmos com honestidade, questionarmos nossas crenças, enfrentarmos nossas sombras e, finalmente, escolhermos o caminho da consciência. Para aqueles que chegaram até este ponto, fica a nossa mensagem. Busquem além das palavras, leiam além das linhas, enxerguem além do que é mostrado. Afinal, nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser revelado. Mas tudo pode ser sentido. Se a verdade liberta, então que cada um encontre a sua, e que o despertar seja real. Nos vemos em breve. Ou talvez não.